Olá pessoal, sou Marca Andrade, diretora do Grupo Método, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre ABA. ABA e, óbvio, o tratamento da pessoa com TEA, com autismo. Eu já falei sobre isso em outras ocasiões, na verdade esse é um tópico que eu falo sempre, mas hoje eu vou dar um pouco mais de ênfase à questão da qualificação, da certificação, da potencial certificação que deve um dia haver. E vou fazer isso muito em função de questionamentos que eu tenho recebido, tanto de pacientes de famílias com as quais eu trabalho, pessoal também nas redes sociais, e pessoal que fez comigo aquele curso 40 horas de ABA também tem trazido repetidas vezes essa questão da qualificação do profissional que trabalha com ABA, da certificação e etc e tal. Então, tomando todo o cuidado do mundo, eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas vamos começar do básico. O que é a ABA? E por que as pessoas têm falado tanto sobre ABA já faz um tempo, quando elas pensam na intervenção para pessoa com autismo? A ABA significa análise do comportamento aplicada. O termo em inglês é Applied Behavior Analysis. Então foi traduzido e virou uma palavrinha aqui, ABA. Mas não é nada além disso, é uma abordagem científica para o estudo e para a intervenção comportamental. Então, o que é diferente nessa abordagem, de outras abordagens, né, desse tipo de trabalho? É diferente justamente pelo uso do método científico no trabalho. As pessoas que trabalham com análise do comportamento aplicado têm que ter fundamentalmente uma formação em ciências. Uma noção de metodologia científica. Elas têm uma forma de entender comportamento, de trabalhar comportamento, que diferencia elas de outras abordagens em psicologia, de outras abordagens de trabalho. Tá? Então, por que a gente tem ouvido falar tanto de ABA quando a gente trata das questões relacionadas à pessoa com TEA? Isso eu estou falando para você que acabou de receber o diagnóstico do seu filho e também estou falando para você, profissional, que está ali olhando possíveis campos de trabalho. Vocês todos já devem ter se deparado com essa coisa de uma coisa muito legal para pessoas com autismo é a ABA. Então por que isso tem acontecido? Porque de fato, veja, o autismo está lá sendo diagnosticado já desde os anos 40 até hoje e nos últimos 10, 20 anos teve mesmo um aumento razoável do número de diagnósticos. Então tem tido uma demanda crescente para o trabalho com as pessoas com autismo, e uma das abordagens, ou talvez a abordagem que tem tido os resultados mais robustos, mais satisfatórios, de maior magnitude, são as intervenções baseadas nessa abordagem científica, na análise do comportamento aplicada, ou ABA. Então, as publicações que a gente vê, principalmente fora do Brasil, isso é importante a gente deixar bem claro, os estudos que avaliam resultados de intervenção especificamente, que a gente chama de outcome studies, eles são publicados na maior parte das vezes nos Estados Unidos, eles mostram que o trabalho baseado em análise do comportamento aplicado apresenta resultados melhores mesmo se comparado com resultados de outras abordagens, tá? A gente costumava sempre citar o estudo do Lovaas, que é um estudo antigo, de 1987, como um dos pioneiros nesse tipo de análise de outcome measures. Mas hoje em dia existem outras tantas publicações na mesma linha. Então, por conta disso, a análise do comportamento aplicada ganhou um prestígio muito grande no tratamento da pessoa com autismo. Não se trata de uma cura milagrosa, isso você tem que saber e ter muito claro. Eu gostaria que ficasse muito claro para as famílias das pessoas com autismo que a ABA não é apenas uma forma de tratar autismo que produz resultados milagrosos, porque não produz, são resultados graduais, difíceis, que a gente consegue com muito suor. Então, eu gostaria de diferenciar essa abordagem de outras abordagens que não têm um embasamento científico, tá? A análise do comportamento aplicado, ou ABA, é a única forma de tratamento, vamos dizer, comportamental ou psicológico do autismo que é baseado em princípios, em metodologia científica. Então, deixando essa diferença clara, o que você tem ouvido falar? Você tem ouvido falar que a ABA é a única coisa que funciona, é a melhor coisa que funciona, mas aí na sua cidade, no seu estado, onde você está muito confuso com relação, você família, com relação a como achar o profissional qualificado em ABA, e você profissional também deve estar confuso com relação a como se qualificar
como um analista do comportamento aplicado. Então aqui que eu vou tomar muito cuidado, que é como pisar em ovos, eu vou discutir um pouco a certificação e a qualificação do analista do comportamento. Se você está procurando por um analista do comportamento, ou se você está querendo ser um analista do comportamento, vamos deixar muito claro isso. Eu acho que eu cheguei à conclusão que eu posso dizer. A profissão de analista do comportamento não existe no Brasil. O que existe no Brasil é a profissão de psicólogo, onde historicamente a gente recebe formação em análise do comportamento. Mas não existe o analista do comportamento como uma profissão regulamentada e regulada por autarquias profissionais. O que existe aqui também são associações de análise do comportamento, e essas associações são já bastante antigas. Por exemplo, a BPMC, que é uma associação que você pode procurar informações, pode procurar profissionais que estão credenciados. Existe a CBR, que é uma associação um pouco mais nova. E aí você também deve estar se perguntando o que é o tal do BCBA, porque está se falando bastante sobre isso, e essa é uma questão que apareceu inúmeras vezes naquele curso lá das 40 horas de aba que eu dei recentemente. O pessoal perguntando muito sobre a questão da certificação, o que é essa certificação, se ela vale a pena ou não, se só o analista do comportamento que é certificado BCBA, que deve trabalhar com autismo, todas essas questões. Eu vou tentar me pôr um pouco de lá, eu não quero entrar nessa briga, eu sei que tem havido uma discussão entre pessoas de um lado e de outro, eu não quero me posicionar com relação a isso, mas apenas descrever um pouquinho para você. O BCBA é uma associação, é uma organização que nasceu no final dos anos 90, eu estava nos Estados Unidos na época que ela apareceu, e conheci as pessoas que estavam envolvidas no surgimento dela. Ela nasceu originalmente de um grupo menor na Flórida e depois se expandiu para os Estados Unidos todo, mas visava garantir a qualidade do profissional que trabalhava com aba. Então a situação que eles enfrentaram no fim dos anos 90 é bem parecida com a situação que a gente está enfrentando agora. O que aconteceu daí? Eles criaram uma série de critérios e de exigências para formar o analista do comportamento. Eu poderia ficar uma hora falando sobre isso, mas não vou. Sendo bem curto e grosso, o que você precisa para conseguir ser um analista do comportamento certificado por essa agência você precisa ter um nível de mestrado, então não é só graduação, é mestrado. Você precisa ter 1.500 horas de trabalho supervisionado por um analista do comportamento, e você precisa passar num teste, num exame que não é um exame fácil, é um exame difícil. E você também precisa ter uma certa carga horária em determinados conteúdos, incluindo ética, metodologia científica, etc. e tal. Então é uma exigência bastante grande, é um processo difícil e é caro. Então são poucos os analistas do comportamento certificados aqui no Brasil. Eu me certifiquei em 2001, foi o terceiro ano de certificação nacional nos Estados Unidos, na época era certificação nacional, e eu mantive certificação até 2014. Então, durante esse tempo houve várias mudanças, mas o BCBA, nesse período, se tornou uma certificação internacional. O que significa isso? Significa que outros países, além dos Estados Unidos, também aceitam a certificação do BCBA como legítima do analista do comportamento. Isso existe hoje, acho que, se eu não me engano, posso estar errada com relação à quantidade, mas na Itália, Jordânia, Emirados Árabes, Austrália, Nova Zelândia, são vários os países que reconhecem essa certificação. O Brasil não. O Brasil ainda não reconhece essa certificação, o Brasil não tem uma representação do BCBA e, até onde eu vejo, o Brasil não está estabelecendo uma relação de cooperação entre as nossas universidades, os nossos centros de formação e o BCBA. Então, ainda não há aqui no Brasil um reconhecimento dessa certificação como algo legítimo que qualifique o cara para trabalhar. Isso não quer dizer que o BCBA em si não te qualifique, não signifique nada para você. Então, se você me pergunta, como profissional, vale a pena eu conseguir essa credencial? Olha, você vai investir dinheiro, você vai investir tempo, não é fácil, e talvez não te garanta nenhum status privilegiado aqui no Brasil. Por outro lado, é uma exigência bem rigorosa, então você vai ter sim que estudar, você vai ter sim que aprender, você vai ter sim que ganhar experiência.
Então, na minha opinião, você vai ficar melhor em termos de qualidade técnica. E, além disso, você vai abrir um outro horizonte de mercado de trabalho para você. Lógico, você vai ser um analista do comportamento reconhecido em outros países que não o Brasil. Para você, família, que está procurando analista do comportamento qualificado, o fato do cara ter o BCBA, embora não qualifique ele para trabalhar no Brasil, se ele não tiver algum outro tipo de licença profissional, ele tem que ter, ele significa que o cara passou por um certo escrutínio aí de trabalho, ele teve que se esfolar. Então, na minha opinião, garante sim alguma qualidade para o profissional. Eu sei que ele domina certos conteúdos. Então, se você é uma mãe, um pai, se você é o familiar da pessoa com TEA e está aí na sua cidade, onde quer que você esteja, se perguntando como você vai avaliar o profissional em termos da qualificação que ele tem ou não para ser o especialista ou o supervisor responsável pelo seu programa em aba, na minha opinião, hoje, o seu único recurso é um exame de currículo mesmo, currículo e referência, não tem outras coisas. O que você vai procurar nesse currículo? Você vai procurar formação acadêmica, lógico, que tipo de licenciamento profissional esse sujeito tem para trabalhar. Então, isso eu estou dizendo, ele é psicólogo, ele é fono, ele é TO. Qual é a formação acadêmica em nível de pós-graduação ou especialização? Ele tem mestrado, estrito sensu, lato sensu, especialização. Que tipo de especialização é essa? Que tipo de experiência prática essa pessoa tem? Qual foi... Que organizações, que instituições, que escolas, que clínicas ela já trabalhou, que prática ela já exerceu, quanto ela conhece dessa área. Eu verificaria também as filiações, então aí eu já citei para vocês a BPMC, que é uma associação brasileira de muitos anos que conduz eventos relacionados à análise do comportamento e distribui conhecimento, etc. e tal. Tem também a ABA Internacional, que é uma outra organização, e obviamente o BCBA também tem a CBR. Quer dizer, você procura ver essas afiliações também. O cara é comprometido o suficiente com a abordagem. As referências de trabalho são legais de você verificar. E aí, por isso que eu falo, não fique tímido, eu sempre falo isso, peça o currículo do profissional que você está contratando para examinar isso. Vá buscar informação de qualidade sobre análise do comportamento, sobre o BCBA, sobre a formação do analista do comportamento no Brasil, sobre a regulamentação que existe aqui. Vá procurar informação de confiança para você poder tomar decisões informadas. E para você, analista do comportamento, para você profissional que está se perguntando se vale ou não a pena se tornar um BCBA, essa pergunta foi feita diretamente por uma pessoa que fez o curso comigo, 40 horas de aba, e eu vou responder mais ou menos da mesma forma que eu respondi para ela. Na minha opinião, vale a pena. Vale a pena por quê? Porque vai te garantir uma formação que você provavelmente não tem, vai te exigir uma experiência supervisionada e muito organizada de uma determinada forma, que vai ser uma experiência boa para você. Vai te obrigar a estudar tópicos que você não estudou, eu posso garantir isso. Você vai ter que se preparar para um exame difícil, que já existe em português, então não é uma questão da língua, o exame em si é difícil. Você vai ter que fazer cursos que você vai aprender coisas importantes, sobre ética do analista do comportamento, etc. e tal. Então eu acho que vai te dar uma formação boa. Além de tudo, você vai se qualificar para um mercado de trabalho maior, quer dizer, você tem a possibilidade aí de trabalhar em outros lugares além do Brasil, ou talvez exceto o Brasil. Os Estados Unidos, Austrália, Itália, Jordânia, Emirados Árabes, Nova Zelândia, são lugares onde o BCBA é reconhecido. Tem muitos outros, eu não estou com todos eles na cabeça, imagino que a China também. Então, tem várias possibilidades de trabalho que são abertas para você. Isso significa várias possibilidades de experiência. Então, na minha opinião, vale a pena. Infelizmente, o BCBA não é tão maleável e adequado ao vamos dizer assim, ao nosso funcionamento burocratizado todo aqui no Brasil, a como a gente forma as pessoas. Então, eu acho que a gente está ainda tem um longo caminho entre hoje e o dia que a gente vai ter uma relação amigável e produtiva e construtiva com essa organização de certificação. Mas, enquanto isso, você tem a alternativa, sim, de buscar essa formação através das universidades que oferecem os cursos. É um investimento altíssimo, e por isso eu acho que não é viável ainda a gente pensar nessa formação
em escala maior, mas se você tiver condições, eu acho que talvez seja uma busca razoável, tá? Em resumo, pessoal, o que eu queria falar hoje era trazer mesmo essa mensagem, o que é a aba e como é que se encontra essa pessoa, esse profissional que se diz que se qualifica como analista do comportamento e como você pode avaliar a qualidade desse profissional, tá certo? Bom, espero ter contribuído com pelo menos uma semente para mais algumas discussões. Provavelmente esse é um tópico que eu vou voltar a conversar com vocês em webinários e nos próximos vídeos. E espero poder ver vocês na próxima semana, tá bom? Não esquece de dar um pulinho lá na página da gente, dar uma curtida lá, ver os outros vídeos que tem a esse respeito e a respeito de outros tópicos. Tem bastante material já, caso você ainda não tenha visto, certo? Beleza? E até uma próxima.